Bom dia a todos. Queria que houvesse silêncio na sala para que possamos orar. Agradecia que levantássemos. Vamos orar. Santo Deus, queremos te agradecer porque nos concedeste o privilégio de podermos estar aqui neste momento e também pela noite que nos concedeste para descansar. Mas agora, Pai, que vamos começar esta nova manhã, queremos suplicar a bênção do Teu Espírito Santo para que nos acompanhe, para que nos segunde em tudo que fizermos. E neste momento, Pai, queremos suplicar-te que venhas estar comigo, que vou ministrar a palavra, que a Tua paz, que a Tua graça, que o Teu poder me acompanhe, mas também a toda a Assembleia. Fica conosco, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ok. Queria e quero convidar a Assembleia para abrirmos o livro de João, no capítulo 21. É-nos dito o seguinte, a partir do versículo 1. Depois disto, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhes eles, nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas aquela noite nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Disse-lhes ele, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, então, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Eu vou parar por aqui, a minha leitura. O texto começa dizendo, depois disto. É uma expressão que também podemos encontrar em Apocalipse, capítulo 18, que quer dizer depois destas coisas. Então, esta expressão remete-nos para aquilo que está antes. E queria convidar-vos para que possamos abrir o que está antes. E vamos ler no capítulo 20, a partir do versículo 19, que diz o seguinte. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e estando cercadas as portas, junto do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Disse-lhes Jesus de novo, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse, recebei o Espírito Santo. Eu achei interessante este contexto no qual João nos apresenta aqui a aparição de Jesus diante dos discípulos. Quando Jesus chega diante dos discípulos, ele conforta-os, dizendo, paz seja convosco. Isso podemos dizer o seguinte, que muitas vezes nós como pastores, não só, mas também os membros da igreja, passamos por momentos de insegurança, de temor. Contudo, Jesus quer dizer à igreja, paz seja convosco. Eu acredito também que a igreja passará por momentos de crise, mas contudo, Ellen White diz claramente que nada temos a temer em relação ao futuro. Porque se Deus está a dirigir-nos
no passado, também fará no presente, como igualmente no futuro. Por isso, paz seja convosco a Assembleia neste dia. Mas também Jesus não fica por aqui. Jesus também diz o seguinte, ao verem o Salvador, não é? Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. Aqui Jesus queria dirigir o pensamento dos discípulos para aquilo que realmente era essencial naquele momento. Era que eles tomassem contacto com as insígnias da sua salvação, mostrando que, através daqueles sinais, eles pudessem refletir realmente no verdadeiro significado da salvação, que eles tinham que receber não só para si, mas também ao partilhar com outros. Então era importante eles terem na mente essas insígnias. Em seguida, Jesus também diz, Jesus faz outra coisa que é importante, que é soprou sobre eles o Espírito Santo, que é algo fundamental também no contexto de missão. Nós, como já foi dito várias vezes, não é? Podemos ter igrejas enormes, podemos ter bom material, pessoas válidas, não é? Eu lembro uma vez que eu conversei com o meu professor em teologia e ele dizia-me o seguinte: Aline, nós na igreja nós temos bons teólogos, nós temos pessoas que ministram muito bem a palavra, mas podemos verificar que a igreja ainda necessita do pão da vida. E é verdade, sem o Espírito Santo, sem o poder que nos acompanha, que nos assiste, a nossa mensagem será infrutífera. Por isso é importante nós realmente pensarmos nesses aspectos. Jesus também diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E Jesus aí, novamente, relembra os discípulos o seu compromisso na missão. Porque sem missão não existe igreja. A igreja existe porque também existe a missão. E é para tal que nós, como igreja, nós fomos chamados. Então, o contexto remete-nos para missão. Mas Jesus não fica por aqui. Perdão, João não fica por aqui. No versículo 24 diz que Tomé, chamado Dídimo, não tendo visto Jesus face a face, ele estava incrédulo. E foi depois de uma semana que Jesus aparece no versículo 26 e diz novamente, paz seja convosco. E Jesus disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega-te a tua mão e põe no meu lado. E mais uma vez Jesus remete-nos para o quê? As mãos e o lado ferido, que é extremamente importante para nós, assim como foi para Tomé. Depois disto, Jesus repreende a Tomé, dizendo, porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Eu queria também fazer uma chega para ampliar um pouco o contexto. O livro de João, ele começa com o prólogo do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 18. Nós temos o prólogo. E depois do prólogo temos o versículo 19 do capítulo 1 até o capítulo 12, versículo 50. Então, que é considerado o livro dos sinais. O capítulo 13, o capítulo 20, nós temos o livro da glória. É onde Jesus realmente começa a sua ascensão até a cruz. Morte e ressurreição. E no capítulo 20, nós temos realmente o epílogo, a conclusão do seu ministério, não é? E no capítulo 21, que é o texto que nos interessa, é-nos dito o seguinte: depois disto, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. A palavra manifestar, no grego, quer dizer faneros, da mesma raiz que epifânia, quer dizer manifestar ou então tornar aparente algo que estava ali. E Jesus realmente estava ali, mas os discípulos não o conheceram. E Ellen White diz que Jesus, enquanto os discípulos estavam a pescar, Jesus estava ali olhando para eles durante aquela noite. Eu acredito também que Jesus deseja manifestar-se com poder à igreja mais do que nunca. Nestes tempos que correm, não é, de pandemia, pós-pandemia, há necessidade realmente de uma manifestação mais patente da nossa igreja perante a sociedade. Porque muitas vezes nós, como igreja, infelizmente, nós estamos mudos. E nós necessitamos, meus queridos,
Todos nós, delegados, temos nossos afazeres diários, não é? Mas nós não podemos realmente ficar calados, meus queridos. É necessário algo mais. E o termo faneros, ou manifestar-se, realmente repete-se 2 vezes aqui no versículo 1, mas também no versículo 14, que diz o seguinte: era a terceira vez que Jesus manifestava aos discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Então, vemos que a palavra faneros é importante aqui nesse texto. Assim, o texto também nos diz que Jesus manifesta-se no lugar preciso, que é o mar de Tiberíades. E de acordo com João capítulo 6, versículo 1, este mar é o mesmo mar da Galileia. É interessante que Jesus também utiliza os locais para nos ajudar a vivenciar as experiências, não só as experiências sensoriais, as físicas, as auditivas, não é? E também as... fala uma palavra. As táteis. Sim. Obrigado. Porque foi nesse local que Jesus andou sobre o mar, foi neste local também que Jesus repreendeu a força do vento, foi neste local em que Jesus preferiu os seus discursos, não é? Então os discípulos tinham várias experiências ali que realmente despertavam fé, respeito por Jesus e reverência também. O versículo 2 diz-nos que estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã de Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Eu, ao ler este versículo fez-me pensar o seguinte, para o perfil dos discípulos. Nós temos Simão Pedro, não é? Que é o impulsivo, mas ao mesmo tempo tem um grande espírito de liderança. Temos também Tomé, chamado Dídimo, e Dídimo quer dizer gêmeo, não é? E faz-me também pensar um pouco daqueles cristãos que, como foi dito ontem, não é? Irmão de Pedro, porque nós temos um parente associado, não é? Então, parece que na igreja também existem pessoas assim, não é? Que são filhos de, ou então irmãos de. Temos também Natanael, que é o preconceituoso, porque ao relembrarmos um pouco a história de Natanael, vimos que Natanael realmente vai dizer, olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E temos também os 2 filhos de Zebedeu, que eram chamados filhos de trovão. E eu acredito que na nossa igreja também existem alguns filhos de trovão. Nem todos são assim, mas alguns. E outros 2 discípulos, que nós não sabemos o nome, mas que talvez vivam no anonimato, não é? Que não são como Pedro, mas que vivem no anonimato. Então, são com essas pessoas que Deus utiliza para a sua missão, mas Deus também as transforma. E diz o versículo 3 que Simão diz o seguinte: vou pescar. E os seus amigos, vamos dizer assim, também dizem o mesmo. Nós também vamos contigo. Ao ler o livro do Charles Spurgeon sobre que tem como título O Conquistador de Almas, ele diz o seguinte, que todos nós devíamos ter a mesma disposição de Pedro, que quando diz, eu vou pescar. É verdade que pescar não é fácil. Também eu nunca pesquei, mas já vi vários vídeos, não é? De pessoas também. Não é fácil. Mas, contudo, é uma prioridade, meus queridos. Tem sido falado várias vezes pelo pastor Amorim, assim como também o pastor Pedro Esteves, sobre a necessidade de sermos intencionais. Porque Pedro tinha esse desejo, não é? Inerente à sua profissão como pescador, mas, para nós também, queridos, nós precisamos ter essa cultura de sermos pescadores de almas. E isso deve ser não só um desejo, mas juntando o desejo à intencionalidade, que leva-nos à ação. E é claro, uma ação realmente move outras ações. E foi o que aconteceu com os discípulos, que seguiram Pedro no barco. Então saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam, é verdade. Eu acredito que naquela azáfama total daquela noite, eles fizeram o seu melhor, não é? Dizem os entendidos que pescar à noite
tem suas vantagens. Porquê? Porque com a luz do dia, a rede fica mais perceptível. Então, aquela técnica foi, vamos buscar de noite para que tenhamos mais resultados. E conclusão, nada. Esta também é uma parábola para a igreja, não é? Podemos fazer os nossos planos de ação, podemos, talvez, querer alguns resultados, mas o que é certo, até com as melhores técnicas, nós podemos falhar. Mas é aí que o texto nos diz no versículo 4, cedo de manhã, que para mim soam como um prelúdio para aquilo que vai acontecer depois. E é interessante também que eu queria dizer-vos que na narratologia, que é um último método de estudo da Bíblia, nós temos cinco situações. A primeira é a situação inicial, temos um enredo, temos depois a ação transformadora, o desfecho e a situação final. Podemos dizer que o versículo 1 é a situação inicial. Versículo 1, versículo 2. Depois, versículo 3 é o enredo. O versículo 4 é a ação transformadora, porque é onde Jesus vai agir. E é ali onde nós vemos, onde o texto diz, cedo de manhã, não é? Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse, filhos, tendo alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Disse-lhes, lancei a rede à direita do barco e o achareis. Então, a essa parte acontece ou ocorre a ação transformadora. E é verdade, tudo estava a conjugar para que isso acontecesse. E assim foi. Mas, contudo, também vemos um pouco a ironia de Jesus. Jesus pergunta, não é? Faz uma pergunta para despertar uma reação. E assim, e com essa reação, a ação transformadora. E é assim também que Deus age connosco. Deus toca no problema para depois trazer realmente a solução. E então ocorre, digamos, Então, no mesmo versículo 6, onde eu estou, diz assim, lançaram-na e então já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Mas eu queria, algum detalhe que me escapou, em relação à direita do barco. Porquê que este lado é o lado onde está Jesus? Simplesmente porque em Salmos capítulo 16, versículo 8 diz, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, pois Ele está à minha direita e jamais serei abalado. Então Jesus realmente estava ali, naquele sítio. E foi aquele sítio realmente em que os discípulos lançaram a rede e assim a sua colheita foi realmente abundante. Para nos dizer também como igreja, nós também necessitamos, meus queridos, de apontar-nos para Jesus. Jesus não está fisicamente aqui conosco, mas acreditamos que Ele está à destra também do trono da majestade, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não um homem. De acordo com Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Então, sendo assim, meus queridos, mais do que isso, enquanto Jesus intercede por nós no santuário, no lugar santíssimo, nós precisamos estar em ligação permanente. Para quê? Para que tudo o que façamos possamos ter abundância, vitória, prosperidade. E eu acredito nesta igreja, acredito nessa mensagem, por isso acredito também que todos os ligados que estão aqui primam pelo mesmo. E foi assim que o desfecho, que foi aqueles peixes que eles conseguiram recolher, que já não podiam tirar da rede por causa da quantidade. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Queridos, é Deus, é o Senhor que faz, e não nós. E nós simplesmente precisamos de colaborar com este Senhor. Hoje eu quero dizer à igreja que Deus deseja manifestar-se. Que esse Faneros seja a nossa experiência pessoal hoje.
que este poder que Deus deseja dar à igreja seja o nosso hoje. Eu tinha intitulado a minha meditação o antes e o depois. E é verdade. Os discípulos estavam naquele mesmo sítio onde Jesus os chamou, no mar da Galileia. Lá no início do seu ministério e no final do ministério, Jesus reconfirmou esta mesma comissão evangélica para dizer que, embora pudessem talvez estar apreensivos quanto ao futuro, mas Ele cuidaria de cada uma das suas necessidades, como hoje também. Mas o mais importante, que deve animar-nos, que deve realmente nos propulsionar para a frente, é a nossa missão, a nossa comissão evangélica que nos foi dada por Jesus. Estimados delegados, estimadas delegadas, Deus chamou-nos a todos para sermos participantes dessa missão. Não esqueçamos das nossas insígnias de salvação. Não esqueçamos do poder do Espírito Santo que Deus quer conceder a cada um de nós, sem medida. E nós esqueçamos também que cada um de nós, com seus defeitos, suas qualidades, Deus nos chamou a todos para que sejamos participantes deste projeto de levar Jesus a todo mundo ainda nesta geração. E se nós não o fizermos, então que treinemos nossos jovens, nossos filhos para tal. Então que Deus nos abençoe, que Deus abençoe esta Assembleia, que Deus nos motive, que Deus nos encoraje. Amém. Oremos. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por me deste as palavras certas para poder falar à tua Assembleia. Obrigado, Senhor, por me capacitaste. Obrigado, Senhor, porque tu sabes que eu sou falho como um dos quaisquer mortais que estão aqui. Mas acredito no teu poder, acredito, Senhor, que tu me chamaste, assim como os demais condiscípulos que estão aqui, Senhor, e queremos suplicar-te em uníssono para que nos concedas o poder e a virtude do teu Espírito Santo, para nos motivar, Senhor, a refletirmos a tua glória e levarmos as insígnias da tua salvação ao mundo que carece, ó Senhor, de um Salvador. Por isso, dá-nos do teu Espírito Santo, mas também quero suplicar-te que venhas agora estar connosco, que venhas dirigir esta Assembleia, Pai, que nós possamos pôr de lado o nosso eu, mas que sejamos movidos pelo poder do Espírito Santo, Pai. Dá-nos a união necessária e perfeita que nós necessitamos para estarmos aqui e para levar esta igreja, Senhor, avante com poder e, ao mesmo tempo, levando a tua mensagem a este Portugal, bem como ao mundo, Senhor. Aqui eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém.